Olá a todos. Bem, para além das observações abertas, entrevistas e documentos, as pesquisas qualitativas hoje se beneficiam de um leque de materiais múltiplos em diversos formatos, seja em sons, e-mails, fotos, vídeos, textos, imagens, dentre outros. Essa pluralidade de dados disponíveis em várias fontes tem enriquecido as pesquisas qualitativas, mas também trazido diversos desafios para sua coleta, organização e mesmo análise. Neste vídeo, vamos focar principalmente em aspectos relacionados à coleta de dados em pesquisas qualitativas, tratando de tópicos como estratégias de investigação, corpos de pesquisa, procedimentos para a coleta de pesquisa, o que são e quais as diferenças e vantagens e desvantagens entre dados primários e dados secundários. Agora que foi discutida em vídeos anteriores a construção do problema de pesquisa, das hipóteses, assim como o papel da teoria na pesquisa científica, podemos, na pesquisa qualitativa, escolher entre diferentes estratégias de investigação que influenciam na forma como o estudo é construído e executado. Se você deixou de ver algum dos vídeos que tratam desses assuntos que eu falei agora, você pode clicar no card que se encontra aqui em cima e acessar nossa playlist com os vídeos anteriores desse curso da arte da pesquisa. Podemos estudar pessoas por meio de narrativa ou fenomenologia, explorar processos, atividades e eventos por meio do estudo de caso ou teoria baseada na realidade, assim como estudar comportamentos e compartilhamentos culturais entre pessoas ou grupos por meio da etnografia. Hoje, inclusive, é muito comum a realização de vídeo ou fotoetnografia. Eu, particularmente, já utilizei de procedimentos de videoetnografia para estudar a cultura da ciclomobilidade em cidades brasileiras e do exterior. Nesse vídeo, inclusive, vou apresentar algumas fotos, algumas imagens, alguns registros que foram feitos em algumas dessas pesquisas como exemplos que vocês podem adaptar ou aplicar às suas pesquisas. Creswell, em seu livro Projeto de Pesquisa, aponta algumas orientações quando for redigir um procedimento para uma proposta de pesquisa qualitativa. Primeiro, você deve identificar a estratégia de investigação específica que será usada. Depois, fornecer algumas informações históricas sobre essa estratégia, como sua disciplina de origem, suas aplicações e uma breve definição. Terceiro, discutir por que esta é uma estratégia apropriada para utilizar no seu estudo. E por último, identificar como o uso da estratégia vai influenciar os tipos de perguntas que serão feitas, a forma de coleta de dados, os passos de análise desses dados, assim como a narrativa final do texto. O conjunto, coletânea ou repertório de dados sobre um assunto, tema, fenômeno ou problema, compilados seguindo critérios específicos que considerem sua representatividade para a pesquisa, é o que nós chamamos de corpus de pesquisa. A coleta de dados, ou processo de construção do corpus de pesquisa, envolve delimitar o estudo, por exemplo, em termos da coleta de informações através de observações e entrevistas desestruturadas ou semi-estruturadas, documentos e materiais visuais, assim como o uso de protocolos para registrar as informações. Bauer e Gaskell, em seu livro Pesquisa Qualitativa, Contexto, Imagem e Som, apresentam um modelo de como apresentar de forma clara os tipos e quantidades de dados coletados. Eu já utilizei algumas vezes esse modelo com adaptações para minhas pesquisas e oriento frequentemente muitos alunos a se basearem no mesmo para seus projetos, seus TCCs e outras pesquisas. A construção do corpus envolve também delimitar a coleta de dados temporalmente. Se alguém fosse pesquisar sobre a pandemia da Covid, por exemplo, poderia limitar a coleta de dados ou coletar esses dados apenas a partir de novembro ou dezembro de 2019 até o dia de hoje, ou meses futuros. Porque novembro e dezembro foi quando o vírus começou a se espalhar pelo mundo. Dependendo da pesquisa e dos objetivos desta, não importa tanto o período anterior ao início da pandemia. Para outras pesquisas, porém, esse período poderia ser maior ou menor. No planejamento do corpus, é importante também sabermos a diferença entre dados primários e dados secundários, para definirmos que tipos de dados pretendemos coletar e quais serão mais úteis para a nossa pesquisa. Os dados primários são aqueles que ainda não foram coletados, ou seja, que serão coletados ou produzidos pelo pesquisador para fins de sua pesquisa.
Os dados secundários já foram coletados para outros fins e por outros pesquisadores, inclusive por vezes já foram analisados. Assim, as fontes dos dados secundários são externas, por exemplo, dados publicados em relatórios, em pesquisas, artigos, livros, dentre outros. Alguns desafios ou limitações quanto aos dados primários referem-se ao maior custo, esforço e tempo para produzir estes dados, já que serão produzidos pela primeira vez. Nos dados secundários, podemos apontar justamente o fato deles serem genéricos ao problema da sua pesquisa, por terem tido um foco diferente em pesquisas anteriores. Os dados primários são úteis por apresentarem maior adequação com seus objetivos, e os dados secundários por ser em maior quantidade, menor esforço e tempo, devido a já terem sido coletados e produzidos e apresentarem maior confiabilidade, por já terem passado por outras revisões. Essas vantagens e desvantagens são relativas, pois vão depender da qualidade das fontes e dos dados, e como as coletas são ou foram realizadas. No processo de construção do corpus, devemos identificar os locais ou as pessoas selecionadas para o estudo. Neste sentido, devemos deixar claro quais são os participantes, locais, os documentos, fotos, vídeos ou qualquer outro material que irá ser coletado e analisado, para nos auxiliar a compreender o problema e a questão de pesquisa. De modo geral, a coleta dos dados podem ser de 4 formas: observações, entrevistas, documentos e materiais audiovisuais, ou materiais de imagem e som. Nas observações, o pesquisador toma notas de campo ao observar determinado fenômeno ou interação entre indivíduos de determinado grupo social. Nas observações, podemos utilizar um protocolo confeccionado pelo pesquisador para anotar informações como a descrição dos participantes, registro do diálogo ou partes importantes do diálogo, de eventos, acontecimentos, ideias ou impressões do pesquisador sobre as observações. Também é possível fazer descrições do local da coleta, data, cenário, dentre outros. Aqui apenas como exemplo, coloquei imagens da pesquisa de contagem de ciclistas, realizada uma em Recife, pela AMICICO, que é a Associação de Ciclistas Urbanos da região metropolitana do Recife, e pela ONG Transporte Ativo do Rio de Janeiro. As entrevistas, que podem ser presenciais ou não presenciais, síncronas, quando o entrevistador está em tempo real com o entrevistado, ou assíncronas, quando o entrevistado responde à entrevista sem a presença em tempo real do entrevistador, podem ser realizadas por meio de formulários digitais, grupos focais, dentre outros meios. Os protocolos de entrevista servem para nortear a realização da mesma, sem perder o foco da pesquisa, com espaço para registrar informações básicas, como instruções, questões que serão feitas, observações, comentários, reflexões, dentre outros. Além do protocolo, podem ser utilizados gravadores ou aplicativos que auxiliem no registro em áudio ou vídeo. Se esses recursos forem utilizados, deve-se ter em mente que poderá ser necessária a transcrição futura do mesmo. Porém, softwares de análise como o NVivo já possuem recursos para a codificação e análise de vídeos e áudios. Além disso, existem algumas soluções que realizam atualmente, mas não perfeitamente, as transcrições de áudios ou vídeos. Nesta foto, por exemplo, estou com a GoPro fixa no capacete para manter gravando toda a minha interação com os participantes das minhas entrevistas. Ao lado temos uma pesquisa também realizada por mim, só que através do Google Forms. Os documentos podem ser de diversas formas: documentos oficiais, não oficiais, relatórios oficiais, atas de audiências públicas, de assembleias, jornais, cartas, diários, dentre tantos outros. Os materiais de imagens e sons audiovisuais podem ser fotos, vídeos, arquivos de sons, objetos de arte, dentre outros. Para documentos e materiais audiovisuais, pode-se utilizar softwares específicos como o NVivo, ou mesmo se construir planilhas ou outras formas de registrar, catalogar, fazer destaques, organizar, comentar esses materiais de modo a não perdê-los ou esquecê-los. Acho bastante interessante ser feita a combinação entre diferentes formas de coleta de dados para deixar o corpus da pesquisa mais rico e possibilitar o vislumbre de algo que possa não ser encontrado em entrevistas ou observações, por exemplo. No capítulo 10 do livro Projeto de Pesquisa, Creswell traz um quadro detalhado sobre cada uma dessas formas de coleta de dados. Quem tiver interesse em aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre estes aspectos e outros,
e indico a leitura tanto do capítulo como do livro como um todo. Bem, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e clicar no sino para se manter atualizado sobre nossos conteúdos. Em breve estarei produzindo uma série de vídeos sobre temas e problemas relacionados aos estudos urbanos e política da mobilidade, assim como pretendo produzir conteúdos mais aprofundados sobre as pesquisas científicas. Forte abraço e nos vemos em breve.